galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. 14ª rodada do Brasileirão chegou ao seu final e o canal Resenha com Magalhães, Série A, lógico, né? Chegou ao seu final e o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo do que aconteceu na rodada. Só para lembrar, a rodada não teve o jogo entre Fluminense e Juventude, porque o Fluminense teve o jogo adiado da Libertadores e vai jogar nesta terça-feira, a primeira partida ainda, todas as outras já definiram quem passou para as quartas de final, e o Fluminense Cerro ainda tem que iniciar essa disputa. Então o Fluminense jogou no sábado pela Copa do Brasil contra o Criciúma e se classificou ganhando de 3-0. Então no Brasileirão tivemos 9 jogos. E o canal vem fazer aquele resumo. Então a gente pede a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, tá? Só para lembrar, o grupo do WhatsApp é para falar de futebol, não é para falar de religião e nem de política. E tem que se manter o respeito, sem xingamento, sem ofensas, beleza? Cada um com o seu ponto de vista. Óbvio, vai ter visões completamente diferentes, mas, irmão, tem que se aprender a respeitar a opinião do outro. Você não está completamente certo, também não está completamente errado. Não existe o papai sabe tudo, só eu tenho a razão. Não funciona. Não é assim que funciona. Tá? Então, vamos respeitar a opinião do outro. Não concorda? Não concorda. Não precisa ofender. Simples assim. E se você gosta do canal e quer ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do nosso superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. Você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. E também aqui de azul, aqui embaixo, você pode se tornar membro. E para lembrar, você se tornando membro do canal, você vai concorrer a um sorteio para participar da live aqui no canal Resenha com Magalhães. São 3 categorias. Quanto maior a categoria, mais chances você tem de participar da live. Exemplo, a categoria 1, no sorteio, seu nome vai aparecer uma vez. Na categoria 2, o seu nome vai aparecer 2 vezes, ou seja, você tem muito mais chance do que a categoria 1. E na categoria 3, você vai aparecer o seu nome 3 vezes. Ou seja, na hora de eu fazer o sorteio, o seu nome vai estar 3 vezes ali no pote. Então, a sua possibilidade é maior de ser sorteado e participar de uma live aqui com a gente. Então, vamos lá para falar sobre essa rodada. Bom, começamos com São Paulo e Palmeiras. Um placar, aí eu não estou falando do jogo, tá? Estou falando do placar. O placar que poderia acontecer entre São Paulo e 0-0, um placar que poderia acontecer. Tudo bem que o São Paulo está lá na zona de rebaixamento e o Palmeiras é o líder. Mas, sinceramente, o futebol que São Paulo vem apresentando, boa, não é para estar na zona do rebaixamento. Não é para ser líder, não é para estar lá em cima entre os 6 primeiros. Mas também não é para estar onde o São Paulo está neste momento, minha visão. E nesse clássico tem muita rivalidade, né? Principalmente que o São Paulo foi campeão paulista, coisa e tal. Uma rivalidade monstruosa. Agora em relação ao jogo, irmão, garfaram o São Paulo. Garfaram o São Paulo na careta. Fizeram a cirurgia no São Paulo sem anestesia. Fizeram uma cirurgia no São Paulo sem anestesia. Era para o São Paulo ter ganho o jogo. Criminoso que a arbitragem fez com São Paulo. Aí depois eu fico dizendo que é time A, time B, que tem favorecimento do VAR. Porra, bicho. Arrego, né? Arrego. Palmeiras tem que mandar o bicho lá pra arbitragem, pro VAR, porque, porra, era para ter perdido o jogo. Mas terminou 0-0. Internacional e Cuiabá, uma decepção monstruosa pro Internacional. Na verdade, os times do Sul são uma grande decepção, tanto o Internacional quanto o Grêmio. O Internacional jogou contra o Cuiabá e empatou de 0-0.
e lamba os beiços do Internacional, que era para o Cuiabá ter ganho, que o Cuiabá jogou melhor. Esse é o fato. O Cuiabá jogou melhor. Então, lamba os beiços o Internacional, porque conseguiu um pontinho jogando em casa. Porque era para ter perdido o jogo, porque o Cuiabá foi melhor. E é um placar que eu, na minha visão, achei muito normal, pelo que a gente está vendo no Internacional e pelo que a gente está vendo da construção tática do Cuiabá. Que nesse momento, taticamente, o Cuiabá é melhor do que o Internacional. Essa é a outra grande verdade. E a outra grande verdade, esquece, o Internacional não disputa mais o título. Se der sorte, pode brigar por uma vaga na Libertadores. Se der sorte, porque senão nem isso. E nesse momento, está colado quase lá na zona de rebaixamento também. Então o Internacional tem que abrir o olho, porque daqui a pouco ele está sentindo a água do rebaixamento aqui. Bragantino 1, Grêmio 0. Ganhou o favorito, Bragantino. Outro fato, que não é mais especulação. O Grêmio briga para não cair. E é um candidato sério ao rebaixamento, o Grêmio. O Grêmio hoje é um candidato sério ao rebaixamento. O Grêmio já passou daquela fase de especulação. Não, daqui a pouco engrena, daqui a pouco engrena, daqui a pouco engrena. Não engrena nada. Já está com o Felipão lá e não engrenou nada. Não mudou absolutamente nada. Nada, 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 nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi eliminado da Sul-Americana. Vai passar na Copa do Brasil? A tendência é que sim, porque o adversário lá, o Vitória, é muito ruim. Então, pode passar. Mas, irmão, ganhou o favorito, que foi o Bragantino, e o Grêmio hoje é candidatíssimo sim ao rebaixamento. Pode mudar? Pode, mas hoje é candidatíssimo e não é mais especulação, é fato. Fato. O Grêmio briga para tentar permanecer na Série A. Ponto. E parabéns ao Bragantino, que está lá em cima na tabela. E outro fato, que não é mais especulação. O Bragantino ocupou o lugar do Grêmio na parte de cima da tabela. Ponto. 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 Corinthians 1, Flamengo 3. Corintiano tem que lamber o beijo, que no primeiro tempo era para ter sido em 5. E agradeça, aqui sem sacanagem, sem nada, agradeça porque no segundo tempo o Flamengo tirou o pé. O Flamengo nitidamente se poupou. E mesmo assim dava para ter feito uns 2 gols. Esse um gol do Corinthians, na boa. Mas só para dizer que fez. Porque o jogo foi um massacre. Tá? Foi 3-1 só, mas foi um massacre. Era para ter sido uns 5 no primeiro tempo e ter feito mais uns 2 no segundo. Então, irmão, o nível, a diferença entre Corinthians e Flamengo hoje não dá nem para colocar a mesma frase e nem visualizar. Então, e o Flamengo vem chegando. Vem chegando. Tem 2 jogos a menos, mas vem chegando. Vem chegando. Já está lá na 5ª colocação, com 2 jogos a menos. Abre o olho. Quem quer ser campeão. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentaram. O Atlético Mineiro foi com o time lá um pouco modificado, poupou alguns jogadores. O Atlético Paranaense também poupou alguns jogadores. A principal no Atlético Mineiro é o Hulk. No Atlético Paranaense, o Nicão ali foi poupado também. E acabou o Atlético Mineiro já no segundo tempo conseguindo fazer um gol num pênalti bobo do Richard, bobo. O Richard, que já tinha tentado fazer gol contra 2 vezes durante o jogo, quase que consegue. Não conseguiu fazer o gol contra, mas aí fez um pênalti para facilitar as coisas para o Atlético Mineiro. É um jogo movimentado, que seria difícil de qualquer jeito, ou com o time misto ou com o time principal, e que o Atlético Mineiro ganhou. É um placar, para mim, bem normal, bem normal, que poderia acontecer independente do time que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense colocasse. Bem normal, vida que segue, Atlético Mineiro é o segundo colocado, agora colado ali, 1 ponto só atrás do Palmeiras, e o Atlético Paranaense, bola pra frente, limpar a poeira aí, jogou contra o cara, contra um time bom, que é o segundo colocado. Poderia ter ganho? Poderia. Então, não tem nada errado. Tem que, sempre tem alguma coisa pra melhorar, melhora, mas o Atlético Paranaense tem que continuar nessa pegada, que nessa pegada ele vai atingir pelo menos um objetivo, que é chegar à Libertadores. Chapecoense 0, Santos 1. Bom, Chapecoense, ele não vai falar que está rebaixado, que a gente já viu viradas monstruosas no Campeonato Brasileiro, mas muito pouco provável Chapecoense não cair. Chapecoense é um time sim que está fazendo número, infelizmente, no Campeonato Brasileiro. E o Santos devagar e sempre ali vai ser campeão? Não tem time para isso e nem elenco. Mas beliscar de novo uma Libertadores do Santos. Acredito que vai estar beliscando essa Libertadores, porque é um time competitivo.
Vai ganhar sempre? Não, vai perder uma, vai perder em casa, vai ganhar fora, pode golear, pode tomar uma goleada, mas é um time competitivo que vai estar sempre somando ponto e, para mim, é um candidato, sim, a uma vaga a Libertadores. Bahia 0, Sport 1. Uma completa decepção, Bahia. Uma decepção. E, sinceramente, não é um placar, não é um resultado inesperado, que a gente já vinha falando aqui do Bahia, a gente já vinha falando há porra de tempo. A torcida também já vem reclamando, mas parece que não muda muita coisa. O Dado vive numa bolha, o presidente do Bahia também parece que vive numa bolha. Eu acho que por causa de dinheiro ele não quer mudar. Ele acredita que essa fase vai passar e o Dado vai dar a volta por cima e o Bahia vai melhorar. Bom, o Bahia estava lá no topo da tabela, já está na metade da tabela. Será que ele só vai acordar quando entrar na zona de rebaixamento? A torcida do Bahia não sabe, mas está apavorada com isso. Além do mais, os últimos jogos o Bahia é freguês do Sport. O Bahia não ganhou nenhum. E o Sport, irmão? Parabéns ao Sport. O Sport sabe a sua limitação, está tentando contratar, tem problemas financeiros, atraso de salário, um montão de coisa aí. É a situação bem complicada do Sport, mas não é de hoje. Ano passado também já estava assim. E ano passado tinha um time inferior a esse. Esse ano o Sport tem um sistema defensivo legal, tem um ataque até tira o André Balada e Trellis, né? Aqueles dois não existem. Mas tem um ataque ali que tem uma certa velocidade. O grande problema do esporte é a construção. Tem uma saída de bola muito ruim e a construção é muito fraquinha. Então precisa de construção. Ah, mas tem o Thiago Neves. Mesmo continuar Thiago Neves, a construção do esporte é fraca. Então precisa de um cara para dar aquela saída de bola, aquele início de jogo. Mas como eu venho falando há algum tempo, o time do esporte é melhor do que o do ano passado. É melhor do que o do ano passado. Eu venho falando isso. E o esporte ganhou e mereceu ganhar. Bahia perdeu alguns gols? Perdeu. O esporte deu uma certa sorte nesses gols perdidos pelo Bahia? Deu. Mas a sorte faz parte do futebol. Então, placar 1-0, para mim, pela análise que a gente fez antes do jogo e até na nossa live, também antes do jogo, era um placar que poderia acontecer e aconteceu. Bahia 0, Sport 1. Atlético Goianiense 1, América Mineiro 0. América Mineiro também 1. Placar normal. Eu coloquei até o Atlético Goianiense com um pouquinho de favoritismo, mas é um placar muito normal. São dois times, para mim, muito parelhos. O Atlético Goianiense hoje está acima do América Mineiro, mas eu acho os times muito parelhos. Muito parelhos mesmo. Então, o resultado, para mim, normal, que poderia acontecer inverso. Poderia acontecer em Minas também. Então, 1-1, para mim, um placar normal. E Ceará 3, Fortaleza 1, Ceará mereceu. O time do Ceará, eu já falei diversas vezes, é um bom time, tem um bom elenco. O treinador, o Guto Ferreira, tem o Ceará na mão. O Ceará está invicto a 10 jogos. O que a gente contesta, às vezes, no Ceará é a formatação do time. A maneira como o time joga. Que, na minha visão de muitos torcedores, o Ceará pode ser mais propositivo. Não é por causa do treinador que não tem essa característica. A escola do Guto é a escola do Atlético. Atlético de Madrid, é a escola do Tite, escola do Roger Machado, escola do Carille, pouca escola do Abel, a escola da Juventus da Itália há um tempo atrás. Ou seja, ele é mais reativo. A gente reclama porque o Ceará tem elementos e condições de ser um time mais propositivo. O que eu falei no vídeo é que talvez faltasse um pouquinho mais de confiança. E com essa vitória justa em cima do Fortaleza, talvez essa confiança venha e o Ceará seja um pouco mais propositivo. Não acredito que seja igual o Flamengo, igual o próprio Fortaleza, que joga para frente, igual o Santos, igual o Atlético Mineiro. Não acredito, porque não é característica do treinador. Mas a gente espera que jogue um pouquinho mais para frente, até porque o futebol fica mais agradável e o Ceará sofre menos ficando mais com a bola. Beleza? Mas grande vitória do Ceará. E outro detalhe, meu amigo torcedor do Ceará que entrou no canal e disse que eu sou louco porque eu achei falta do Clebão em cima do Wellington Paulista. Irmão, louco
é você que não aceita opinião contrária à sua. A sua opinião é que não foi falta, parabéns para você. Para mim houve uma carga por trás, só que era interpretativo. E você não sabe interpretar o que a gente fala. Eu disse, por ser interpretativo, o árbitro não errou. Porque é interpretativo. A minha discussão foi só porque ele teve uma interpretação no lance e quando viu o VAR, ele teve outra interpretação. Foi só isso que eu falei. Mas como é interpretativo, sem problema nenhum. Ele entendeu que a primeira interpretação dele foi errada e a segunda que estava certa, sem problema nenhum. Eu achei que teve carga, sim, por trás. Eu achei que teve uma certa carga por trás e atrapalhou o Wellington Paulista de subir. Mas isso é interpretação. Interpretação. Tá? Beleza? Na minha visão, e aqui é um outro palpite, de repente, lá no jogo, eu sendo árbitro, eu não iria marcar falta, eu ia dar o gol. Eu poderia fazer exatamente o contrário do que o juiz deu. O juiz marcou a falta e depois ele deu o gol. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter dado o gol. E depois, quando olhasse devagar perceber que teve a carga. Então, irmão, isso é opinião. Você tem a sua opinião, você acha que não foi falta, não aconteceu nada? Parabéns para você, fica com a tua opinião. Mas não tem louco porque as pessoas não concordam com você. Beleza? Mas justa a vitória do Ceará. E o Fortaleza, isso aconteceu. Um time que joga para frente, sempre vai dar espaço. Se não fizer os gols que cria, aí vem aquele velho ditado, né? Quem não faz, leva. Então, irmão, foi acontecer com o Fortaleza, mas corrigir ali alguns pontos, alguns jogadas individuais que poderiam ter se passado, principalmente do seu Robson, muito egoísta nesse jogo, mas continuar na pecada que tá. Aí eu falo, não é porque o Atlético Paranaense perdeu, o Fortaleza perdeu, que tem que mudar. Eles têm que continuar na mesma pegada, que assim eles vão continuar na parte de cima da tabela até o final. Então, meus amigos, essa foi minha análise. E a classificação nessa 14ª rodada fica Palmeiras na liderança com 32 pontos, só que agora o Atlético Mineiro está um ponto só atrás do Palmeiras, com 31 pontos. O Fortaleza continua na terceira colocação com 27 pontos. E o Bragantino encosta também com os mesmos 27 pontos na quarta colocação. Então os quatro primeiros, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino. Provavelmente Fortaleza e Bragantino estão ocupando os lugares ali que seriam talvez de Internacional e talvez de Grêmio. Ah, Magalhães, por que não o Flamengo? Não o Flamengo, porque o Flamengo já é o quinto. E o Internacional está lá embaixo. Corinthians a gente não diz que ia estar lá em cima. Talvez esteja nem Grêmio, depende de São Paulo. Fortaleza e Bragantino pode estar ocupando ali o que seria de Internacional e São Paulo, talvez o Internacional e Grêmio. Mais ou menos assim, eles estão ocupando essa vaga e ocupando com muito louvor. Aí já na quinta colocação agora o Flamengo, com 2 jogos a menos, e o Atlético Paranaense na sexta colocação, fechando os 16. Sendo que o quinto e o sexto colocado tem jogos a menos. O Flamengo tem 2 e o Atlético Paranaense tem 1. Sendo que um desses jogos é entre justamente Flamengo e Atlético Paranaense. Sétima colocação, o Ceará. Bom Ceará, invicto aí há muito tempo, com 22 pontos. O Santos é o oitavo com 19. O Atlético Goianiense é o nono, também com 19. E o Bahia, que vem caindo pelas tabelas, é o 10º com 17 pontos. Virando a página, o Corinthians, que não vai disputar nada, se conseguir uma Sul-Americana, lamba os beiços, na 11ª colocação, também com 17 pontos, igual o Bahia. E o Fluminense, que se esperava um pouquinho mais, já está começando a decepcionar. É o 12º colocado com 17 pontos e a torcida já está puta com o Roger. Daqui a pouco o nego perde a cabeça do Roger Machado lá do Fluminense. Esses times aí estão na Sul-Americana. Ceará, Santos, Atlético Goianiense, Bahia, Corinthians e Fluminense. Na 13ª colocação, Juventude, que não jogou nessa rodada, com 16 pontos. O 14º já colado na zona de rebaixamento Internacional, com 15 pontos. O Sport na 15ª com 14 pontos. E o Cuiabá na 16ª colocação com 13 pontos. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. E no rebaixamento, São Paulo, justo, está ali com 17 pontos. Apesar que eu acho que o futebol não é para isso, mas não está fazendo ponto. Então, irmão, fazer o quê? Nos últimos 3 jogos, perdeu 2 e empatou 1. Então, São Paulo na 17ª colocação.
com 12 pontos. O América Mineiro na 18ª colocação com 11 pontos. O Grêmio na 19ª colocação com 7 pontos. E a Chapecoense, o lanterna, com 4 pontos. O único time que não tem nenhuma vitória no campeonato. O Grêmio só tem uma vitória, o América Mineiro só tem 2 e o São Paulo só tem 2, em 14 disputados. O Grêmio não, são em 12 disputados. Mas mesmo assim, é uma decepção. Então, meus amigos, essa foi o resumo da 14ª rodada do Brasileirão 2021. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!